Você já pensou viver em um país em que tudo fosse proibido e você não pudesse nem sair na rua sem correr o risco de sofrer represália? Hoje parece difícil de imaginar isso, mas na época da ditadura militar as coisas eram bem piores. A cultura em geral sofreu muita censura, programas de TV, peças de teatro, músicas, livros e até histórias em quadrinhos foram proibidos de serem veiculados para o grande público. No teatro, uma maneira encontrada pelo diretor e dramaturgo Ronald Hade era redigir o texto, enviar ao departamento de censura em Brasília, marcar um ensaio geral com o censor e, com base nos cortes, readaptar todo o espetáculo. Outra saída, tomada frequentemente, era encarar o medo e promover sessões clandestinas. Em 1968, após uma apresentação da peça Roda Viva, escrita por Chico Buarque de Holanda, um grupo paramilitar invadiu o Teatro de São Paulo e depredou o cenário. Dias depois, a atriz Norma Bengel foi sequestrada e agredida. No dia 3 de outubro do mesmo ano, Roda Viva foi proibida em todo o país. As canções censuradas variavam entre as de oposição à ditadura ou simplesmente por não condizerem com os valores morais defendidos pelos militares na época. Após o AI-5 de 1968, muitos compositores foram perseguidos, maltratados e exilados, e entre eles Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, o cantor mais censurado da época, e Geraldo Vandré, compositor da famosa música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que acabou tornando-se o hino do protesto. Em certa apresentação, Chico e Gilberto chegaram a ter seus microfones cortados quando tentaram cantar a música Cálice, que faz trocadilho com o verbo calar-se, e havia sido censurada. Muitas músicas eram vedadas ou tinham que ter palavras trocadas, como é o caso das canções de Adoniran Barbosa, que não seguem as regras da língua portuguesa. Já o cantor Ney Matogrosso não podia ser filmado porque se apresentava sem camisa. Entre as emissoras de TV, é possível destacar a atuação da TV Cultura, que apresentava diferentes programas que procuravam fazer o contraponto à ditadura. Já a Rede Globo é a que mais se destacou apoiando os militares, atitude que resultou em muitos benefícios à rede. Antes do regime, a televisão se desenvolvia lentamente. A partir do governo militar, há um grande desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos, o que transforma a televisão brasileira, em especial a Rede Globo, em uma potência. A televisão teve muita importância na formação de opiniões, na maioria das vezes favoráveis ao regime militar, pois só era repassado à sociedade o conteúdo que o próprio governo desejava. Vários programas foram censurados por serem considerados uma ofensa moral ao público espectador. Roteiros eram mandados para grupos que analisavam se, por exemplo, o capítulo da novela poderia ir ao ar. Em determinadas situações eram censurados trechos ou até capítulos inteiros. Era considerado inapropriado menções ao divórcio, adultério e homossexualidade. Durante o regime militar, as tirinhas, charges e histórias em quadrinhos também foram censuradas. Elas eram utilizadas para criticar e apresentar materiais considerados impróprios pelo então governo. Algumas delas, o Pasquim, obra fundada em 1969 por Jaguar, Sérgio Cabral, Tarso de Castro e Ziraldo. A publicação ficou conhecida por fazer forte oposição ao regime militar. Jornalistas, cartunistas, artistas de outras áreas colaboraram para a obra, que sofreu censura. Alguns integrantes foram presos durante a década de 70. Os quadrinhos eróticos de Carlos Zéfiro desafiaram o regime militar. Em 1970, houve investigação para descobrir quem era o autor de tais quadrinhos, já que Zéfiro era um pseudônimo, mas a investigação terminou inconclusiva. O cartunista e jornalista Enfio foi um dos principais opositores ao golpe de 1964, com obras como Fradim e Grauna, dentre outras. Ele afirmava um forte posicionamento político-social. Durante todos os anos da ditadura militar, quase 500 livros de ficção ou não foram censurados pelo Departamento de Censura e Diversões Pública da ditadura. Em 26 de janeiro de 1970, os ditadores baixaram o decreto Lei 1070,
decretando que a Constituição não aceitava publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos costumes, e que era necessário proteger a instituição da família, preservar-lhes os valores éticos e assegurar a formação sadia e digna da mocidade. Os poderosos atacavam os livros que ofendiam frontalmente à moral comum e insinuavam o amor livre, assim ameaçando destruir os valores morais da sociedade brasileira. Dentre as obras estava Um Plano Subversivo, que põe em risco a segurança nacional. A autora mais censurada do Brasil foi Cassandra Rios. Durante sua carreira, escreveu mais de 40 romances que lidam com o tema de homossexualidade, sendo 36 dessas obras proibidas.